Se você quer saber como calcular a carga elétrica de um corpo e o que é a carga elementar, essa aula é para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Nós sabemos que o átomo ele é composto por um núcleo, onde vai ficar os prótons e nêutrons, e pela eletrosfera, que é onde ficam orbitando os elétrons. No caso aqui, a gente vai estar utilizando o modelo atômico aí de Rutherford Bohr, que é suficiente para o nosso estudo aqui de eletrostática. Então, aqui no núcleo, a gente tem os prótons e nêutrons. É praticamente onde fica a massa do átomo, já que a massa do elétron que está aqui na eletrosfera é bem inferior à massa do nêutron e do próton, tá bom? Os prótons que estão aqui no núcleo vão apresentar uma propriedade física chamada carga elétrica. E o tipo de carga elétrica que tem o próton é a positiva. O elétron vai ter a carga elétrica negativa. Então a gente vai colocar o sinalzinho de menos ali. E o nêutron vai ter a carga elétrica nula, zero. Pessoal, a carga elétrica no sistema internacional vai ser medida em Coulomb, que a gente utiliza aqui um C maiúsculo. A gente vai saber um pouquinho mais aí sobre esse cientista quando a gente for estudar força elétrica, que aí a gente vai ver a lei de Coulomb. Submúltiplos do Coulomb. A gente vai ter o milicoulomb, que a gente vai colocar um Mzinho aqui na frente do C, que vai ser 10 a menos 3 coulombs. A gente vai ter o microcoulomb, que vocês vão ver que vai aparecer bastante nos exercícios, que vai usar essa letra grega aqui, o mi, na frente do C. E aí é 10 a menos 6 coulombs. Vai ter o nanocoulomb, que a gente utiliza um N minúsculo aqui na frente do C, que é 10 a menos 9 coulombs. E o picocoulomb, que a gente vai utilizar um P pequenininho aqui na frente do C, que vai ser 10 a menos 12 coulombs. Pessoal, um exemplo de conversão aí. Digamos que eu tenho uma carga que é 7 microcoulombs. E eu preciso converter para coulomb. É só fazer 7 vezes 10 a menos 6 coulombs. E aí você já converteu e pode fazer seus cálculos aí usando as fórmulas que a gente vai aprender. Agora vamos lá. Vamos falar um pouquinho da carga elementar. Pessoal, a carga elementar nada mais é do que a menor carga elétrica encontrada na natureza. E ela foi determinada experimentalmente pelo Millikan, que no caso ele determinou a carga de um elétron. Mas tanto o elétron quanto o próton apresentam a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O que vai mudar? O sinal. Quando a gente fala do elétron, vai ser negativo. Quando a gente fala do próton, vai ser positivo. Aí eu coloquei essa tabelinha aqui embaixo. Olha só, o próton, a carga vai ser o quê? Positiva de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O elétron, negativa, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o nêutron, carga zero. Tá bom? Então, todas as cargas que você for trabalhar vão ser múltiplas dessa aqui. Por exemplo, se eu tiver 2 prótons, seria 2 vezes essa carga. Se eu estiver analisando 3 prótons, 3 vezes essa carga. Se eu estiver analisando 5 elétrons, seria 5 vezes essa carga, só com sinal negativo. Certo? Todas as cargas vão ser múltiplas dessa carga elementar. Agora vamos ver como que eu calculo a quantidade de carga de um corpo. Vamos lá. Pessoal, vou fazer um exemplo aqui de uma partícula onde eu tenho 5 prótons e 5 elétrons. É só para ficar mais fácil de vocês entenderem. É lógico que, na realidade, vai ser muito, mas muito maior a quantidade de prótons e elétrons que esse corpo aí vai apresentar. Tá bom? Mas pensa assim, na natureza, os corpos tendem a estar neutros. O que significa isso? Que você vai ter a mesma quantidade de elétrons e prótons. E toda vez que isso ocorrer, esse corpo vai ser chamado aí de eletricamente nêutrons, apresentando a mesma quantidade de prótons e elétrons. Essa é a definição correta para corpo neutro, tá bom? Mas o que acontece, pessoal? Cada elétron aqui acaba anulando com um próton, de tal maneira que esse corpo aqui vai ter uma carga líquida zero. Mas o que acontece se eu mexer nessa quantidade? E quem que eu posso mexer?
Pessoal, é sempre nos elétrons. Os elétrons que eu consigo tirar de um corpo ou colocar em um corpo. É os elétrons que vão se movimentar, já que eles estão aí na eletrosfera. Os prótons estão lá no núcleo ligados fortemente. Então, eu não vou conseguir tirar um próton, e sim o elétron, tá bom? Então, no primeiro exemplo, vamos pensar o seguinte. Eu vou lá e tiro 2 elétrons. Ou seja, esse corpo perde elétrons. Como que eu posso fazer isso? Posso fazer atrito, atritar 2 materiais. Aí, o que vai acontecer? Esse corpo já não tem mais a mesma quantidade de prótons e elétrons. Ele tem o quê? 2 prótons em excesso. Então, ele tem mais carga positiva do que negativa. Então, nesse caso, eu vou falar que ele está eletrizado positivamente. Por quê? Porque ele tem prótons em excesso. Ele, no caso, perdeu elétrons. Agora, vamos voltar aqui para o estado inicial. Estava neutro o corpo. Só que agora, em vez dele perder elétrons, ele ganha elétrons. No caso, ele vai ganhar 2. O que a gente vai ter aqui? 2 elétrons em excesso, ou seja, esse corpo aí tem mais carga negativa do que positiva. Então, está sobrando carga negativa. Eu vou falar que ele está eletrizado negativamente. Por quê? Porque ele apresenta elétrons em excesso. Ele ganhou elétrons. E como que eu vou conseguir calcular a carga desse corpo? Vamos pensar. Se cada elétron aqui anulou com um próton e aí sobrou 2, a carga do elétron não é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs? Eu não tenho 2? É só pegar aquela carga e multiplicar por 2. Se eu tivesse 2 prótons em excesso, como estava antes aí no outro exemplo, era só pegar aqueles 2 prótons em excesso e multiplicar pela carga de um próton. É daí que vem a formulinha para a gente calcular a carga de um corpo. Onde o Q aqui no caso seria a quantidade de carga elétrica daquele corpo, a carga total, que vai ser medida em Coulomb no sistema internacional. O N vai ser o quê? Vai ser o que está em excesso, a quantidade de elétrons ou prótons que estão sobrando. Você não precisa calcular a carga de todos os elétrons e todos os prótons, depois subtrair. Você pode basicamente pegar a quantidade que está em excesso e multiplicar pela carga daquela partícula em excesso, que no caso aqui seria a carga elementar, que é o Ezinho aqui que a gente vai usar. Essa carga elementar pode ser positiva se a gente tiver prótons em excesso, aí você usa 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ou pode ser negativa se a gente tiver elétrons em excesso. Aí você usa menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E aí você multiplica aqui por N, que é o que está em excesso daquela carga, tá bom? Daquela partícula, ou elétron ou próton. Agora vamos fazer aqui alguns exercícios para vocês fixarem melhor o que a gente falou na aula. Exercício 1. O íon de bário possui 56 prótons, 76 nêutrons e 54 elétrons. Determine a quantidade de carga elétrica desse íon. A gente sabe que para determinar a quantidade de carga elétrica, eu vou ter que usar a formulinha lá, Q igual a N vezes E. Certo? Pessoal, nêutron não tem carga, então exclui ele, está aqui só para atrapalhar você. Eu preciso saber quem está em excesso, se é próton ou elétron. No caso aqui, eu tenho mais prótons que elétrons. Quantos em excesso? Só fazer continha de menos. Eu vou lá e faço 56 menos 54, certo? Vai me dar 2. 2 o quê? Prótons em excesso. Aí é esse 2 que vai ser o meu N, que eu vou usar aí o que está em excesso, que no caso são 2 prótons. Então, a quantidade de carga elétrica aí desse íon vai ser 2 vezes. Agora, quem que vai ser o E? O E é a carga elementar, que a gente acabou de ver no slide anterior, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga de 1 próton, e ela é positiva. Então, 2 vezes 1,6 vai me dar 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. E essa carga é positiva por quê? Porque eu tenho prótons em excesso, tá bom? Agora vamos para a questão 2. De uma esfera metálica, inicialmente neutra, foram retirados 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Determine o sinal
da carga elétrica dessa esfera. Pessoal, se ela estava neutra, ela tinha a mesma quantidade de elétrons e prótons. Se eu retiro o elétron, quem que vai ficar em excesso? Quem que vai ficar sobrando? São os prótons. Então, o sinal aqui vai ser o quê? Positivo. Certo? Então, sinalzinho de mais aqui para carga elétrica que vai ficar a esfera. E qual que é o valor dessa carga elétrica? A gente vai descobrir usando Q igual a N vezes Z. Eu preciso descobrir aqui o Q, que seria essa quantidade de carga elétrica. Pessoal, vamos pensar o seguinte. Se eu tirar um elétron de um corpo neutro, ele não fica com um próton em excesso? Se eu tirar 2 elétrons, ele não fica com 2 prótons em excesso? Se eu tirar 100 elétrons, ele não fica com 100 prótons em excesso? Só que eu tirei quanto? 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Então, ele ficou com 5 vezes 10 elevado a 13 prótons em excesso. Então, aqui eu vou ter que a quantidade de carga vai ser 5 vezes 10 elevado a 13, que é a quantidade de prótons que ficou em excesso, vezes a carga do próton, que é a carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19. Pessoal, fazendo aqui 5 vezes 1,6, vai me dar o quê? Vai me dar 8. E o que eu faço com os expoentes do 10? Eu tenho que somar. Lembra? Multiplicação de potência de mesma base. Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Eu tenho 13 e devo 19, eu devo 6. Então, eu vou ter 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ou 8 microcoulombs, né? Porque lembra que 10 a menos 6 coulombs é 1 microcoulomb. Tá bom? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!